Para a galera que pretende começar nessa área, nós vamos falar nesse vídeo aqui de notebooks para programação. Vou te ajudar a entender quais são os requisitos que são necessários aí para rodar os programas de programador. Vou te dar algumas dicas também aqui de sugestão de modelos para que você possa ingressar nessa área logo com o pé direito, beleza? Mas antes de começar, eu preciso te contar um detalhe. Eu vou dividir essa discussão em dois aspectos, tá? Primeiro, para programadores que vão programar software, vão programar web, tá? Programadores web, né? Front-end e back-end também. E o segundo tipo de programadores que eu definiria aqui como programadores de jogos, tá? Que vão utilizar outras questões aqui que são um pouquinho diferentes em relação ao hardware do seu notebook. Para programadores de software e web, são duas coisas que são mais importantes que você tem que levar bastante em consideração na hora de escolher o seu notebook: memória RAM e processador. Para te trazer um exemplo aqui mais real possível, eu fiz uma pesquisa do Visual Studio. Fui lá no site do Visual Studio e pesquisei os requisitos de hardware para estar executando o programa, tá? O Visual Studio, pessoal, eles indicam aí um processador acima de 1.8 GHz e no mínimo 2 GB de RAM. Porém, eles recomendam que seja aí 8 GB de RAM para ser o ideal mesmo realmente. E para dar aquele upzinho, eles recomendam também que você utilize um SSD para ganhar aí uma velocidade na leitura e gravação dos arquivos, tá? Você vai ganhar velocidade tanto para abrir quanto para fechar, para salvar projetos e coisas desse tipo, se você tiver um SSD, ok? Não impede que você utilize um HD, porém ele só vai ser um pouquinho mais devagar. O próximo e último requisito do Visual Studio é que ele pede uma resolução mínima aí de 720p, né, que seria a resolução HD. Ou seja, as telas dos notebooks aí com 1366 por 768 já seria o suficiente para programadores desse tipo. Eu sei que alguns programadores têm interesse numa tela com resolução maior, ter um aproveitamento melhor, né, do enquadramento ali, para você poder esticar as janelas e dividir melhor ali o seu trabalho. Porém, você pode também estar utilizando um monitor externo, tá? Caso você não tenha possibilidade ou não tenha interesse mesmo de comprar um notebook com tela Full HD. Resumindo, são esses os requisitos para programadores web, programadores de software. Então agora eu vou te passar alguns modelos aí que eu recomendo, que estão com preço até interessante hoje, tá? Falando sobre os dias de hoje, estão com preço até interessante. Vale a pena dar uma olhada. Olha só os modelos que eu tenho para vocês aí. O mais barato aqui, o primeiro que eu recomendo aqui para vocês, para programador, é o S145 Ryzen 5, tá? Nessa versão específica aqui a gente tem 12 GB de memória RAM, é excelente a quantidade de memória RAM aqui, e o armazenamento de 1 TB aqui convencional, tá? Ele está saindo aqui pelo preço mais baixo de todos aqui que eu vou listar para vocês. Por esse preço aqui ele vale a pena, ele costuma estar aí hoje, né, nos dias de hoje aí, cerca de 3.500. Ele está aqui por 3.000, tá? Não sei até quando, vai estar aqui na descrição do vídeo. É um notebook bem simples, que é bem honesto, né? Tem um desempenho bem bacana e satisfatório. O Ryzen 5 ele é equivalente a um Core i5, tá? De 8ª geração. Ele tem a integrada Vega 8, que tem um excelente desempenho, já tem um teste aqui no canal com ela. Se você quiser ver, pode clicar aqui no card aqui em cima e você vai poder ver como se saiu aqui nos testes de jogos, tá? Ele tem a possibilidade de você fazer um upgrade de SSD, tá? Então se você quiser colocar mais para frente, como eu falei no início do vídeo, colocar um SSD aqui é bem interessante, bem recomendável para todos aqui da lista, tá? Você consegue colocar um M.2, se você quiser colocar um SSD 2.5 polegadas, você também consegue. É uma tela com resolução 768, tá? Ela é uma tela resolução HD de padrão TN, tá? É uma tela básica que está dentro dos conformes aí para o Visual Studio de acordo com as especificações. Ele tem teclado numérico, pode ser interessante para alguns programadores também. O próximo modelo que eu recomendo é o Samsung aqui, ó, X30. Esse modelo tem um Core i5, 10ª geração aqui. Eu vou abrir aqui as especificações para vocês verem. Ó. É um 10210U, que é exatamente o mesmo modelo de processador que eu uso aqui na minha máquina, tá? Essa aqui que eu estou gravando a tela. É muito bom, tá? Um processador bacana. Ele é quad-core 8 threads também, assim como os outros aqui da lista. A tela dele, pessoal, ele é 15.6 também, do tamanho do S145. Também bem fácil de fazer o upgrade aqui, você pode
acessar aqui os slots memória RAM, se você quiser aumentar mais para frente, o slot aqui de armazenamento, né, 2.5 polegadas também você consegue colocar um SSD depois, com armazenamento de 1 TB também e 8 GB de memória RAM, beleza? Ele se encontra aqui mais ou menos nessa faixa de preço, também vai estar aqui na descrição. A terceira opção, pessoal, e tá bem interessante aqui também, tá? Para quem não quer um desempenho gráfico bem bacana, como o S145 oferece, você pode estar optando aqui pelo Vaio FE14, tá? Ele aqui hoje está nesse preço aqui, não está muito acima, né? Hoje aqui ele está mais baratinho. Ele também tem as mesmas especificações dos outros, tá? Um quad-core, 8 threads. Aqui no caso o 1035G1, também um Core 5 de 10ª geração muito bom. Tem 8 GB de memória RAM. E ele já vem aqui também, pessoal, com um SSD, ó. Ele vem com SSD de 256 GB, que já é bem interessante aí para o seu desempenho mais elevado, ok? O problema dele é que ele tem uma tela de 14 polegadas, pode ser que não seja lá a melhor coisa do mundo aí, mas em contrapartida ele tem um display, né, uma tela de resolução Full HD, tá? Ele é 1920 por 1080, beleza? Isso aqui já é uma característica bem bacana que pode agradar muita gente aí, tá? Por esse preço aqui eu acho que tá valendo, né? R$3.300 pelo que ele oferece, tá interessante, beleza? E aí, o que vocês acharam aqui desses modelos que eu recomendei para vocês? Agora falando sobre a questão dos programadores para jogos. Busquei aqui no site da Unreal Engine algumas instruções de requisitos mínimos para estar utilizando o framework, tá, de desenvolvimento. São 8 GB de memória RAM, um processador quad-core ou AMD 2.5 GHz e uma placa de vídeo compatível com DirectX 11 e 12. E eu vou mostrar para vocês alguns notebooks mais em conta também, para você estar começando aí também no desenvolvimento de games, tá? São notebooks mais em conta, mais baratos para você estar começando nessa área e não estar gastando muito. Só que é interessante que você faça troca desse equipamento, né, depois de algum tempo aí que você tiver mais experiência e quiser fazer jogos mais pesados, ok? Por exemplo, jogos AAA não vai ser possível você conseguir, né, desenvolver num framework utilizando um notebook como os recomendados aqui mais baratos, ok? Agora se você pegar notebooks gamer, o Nitro 5 para cima, tá? Um Odyssey, um Dell G5, um Helios, tá? Um Predator, já seria assim mais recomendável para você produzir esse tipo de jogos. Agora, para quem está interessado aqui, qual é o foco aqui desse vídeo, quem está interessado em ingressar nessa área, eu vou começando indicando, né, os modelos mais baratos e por último aqui eu vou deixar uma recomendação de notebook gamer, tá? Então bora para a lista. Só para esclarecer mais alguma coisa, e como último requisito do Unreal Engine para programação, eles recomendam a placa de vídeo, uma GPU que seja uma 470 GTX ou então a Radeon 6850 HD. Como a GTX 470 e a 6850 são modelos mais antigos, né, são modelos mais ultrapassados, vou tentar recomendar aqui alguns notebooks com GPUs dedicadas que são vendidos hoje em dia e que o seu desempenho é bem parecido ou então até superior aos modelos citados aqui pela Unreal Engine. Esse aqui é o primeiro da lista, né? O mínimo possível aqui para você começar. Eu escolhi o Aspire 3 Ryzen 7 3700U, que ele já vem aqui, né? Ele é um quad-core 8 threads. Ele tem 8 GB de memória DDR4, já tem 256 GB de armazenamento SSD, tá? Você pode também colocar aí depois um armazenamento bruto, né? Um HD de 1 TB secundário aí que ele te permite fazer isso também, então ele vai ter um slot ali disponível para isso. A tela dele é uma tela bem padrão, tá? Uma tela TN, HD. A única coisa boa dela aqui mesmo é o tamanho, né? 15.6, que pode ser interessante aí para você, tá? Esse aqui é o preço dele, tá, pessoal? Ele tem um desempenho gráfico até interessante. Ele contém aí, né, duas GPUs, uma integrada chamada Vega 10 e também a dedicada, que no caso é a 625, a Radeon, tá, de 2 GB. Então já é um modelo aqui que você pode pensar para começar aí no desenvolvimento de games, né, em frameworks. O próximo modelo, pessoal, um pouquinho melhor, tá, um pouquinho melhor, é o Acer Aspire 5, tá? Esse modelo aqui, para quem está procurando
um bom desempenho, com resolução Full HD, um preço que não é muito caro. Esse aqui é um dos campeões aqui hoje, né, no mercado de hoje, no questão custo-benefício, né, como costumo chamar aqui no canal de custo-desempenho, tá? Ele vem com a MX 350 de 2 GB, que é uma placa de vídeo que tem um desempenho interessante, tá? Já vem com SSD aqui de armazenamento de 256 GB, o Core i5 1035G1, né, um Core i5 décima geração, quad-core e 8 threads também, e o 8 GB de DDR4, tá? Ele vem com essa tela aqui de 15.6, que é um tamanho legal, e resolução Full HD, beleza? O problema é que ele é tão bom, tá, na questão custo-benefício aí, que você não acha estoque dele. É difícil achar estoque. E quando tem, geralmente acaba rápido, tá? Porque ele fica na faixa aí dos 3.900, né, 4.000 reais. É um pouco abaixo aí dos notebooks gamer, né, que você encontra de entrada por aí, tá? E ele oferece já um desempenho interessante pelos testes aí que o pessoal fez, que tem feito aqui no YouTube. Essa versão aqui que tem é a tela Full HD, é essa finalzinha aqui 588. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre essa versão aí, se você quiser dar uma olhada aqui, pode clicar no card também. O próximo modelo que eu recomendo é o Aspire 5 dessa mesma geração aqui, com MX 350, mas no caso ele tem a tela HD, tá? No caso aqui eu coloquei ele aqui como um step, porque caso você não encontre aqui, né, com tela Full HD, tem essa versão aqui também, com a mesma especificação, as mesmas coisas, porém a única coisa que muda aqui é a resolução da tela, que é uma tela HD, tá certo? Também vai estar aí junto na descrição para você. Galera, eu fiz alguns testes aqui de benchmark na minha máquina aqui. O meu notebook é um Aspire 5 com dedicado a MX 250, tá? No caso, as MX 350 foi a que eu indiquei, que já é uma versão um pouco mais nova e melhorada da MX 250, ok? Mas, para deixar aqui um parâmetro, né, para vocês entenderem aí mais ou menos como é que vai ser, a MX 350 ela tem cerca de 40% de desempenho a mais do que a 250, tá? Então, esses testes aqui que eu fiz em benchmarks da Unreal Engine e também da Unity, então esperem um desempenho um pouco melhor aí nas MX 350, tá? Aqui na MX 250 tem um desempenho mínimo, né, satisfatório aí para você conseguir começar a fazer as coisas aí de desenvolvimento de games, beleza? Pelo que eu vi aqui, por volta de 30 FPS aí seria o mínimo ideal para você começar nesses projetos. Eu gravei a tela do notebook com o celular, tá de fora, para não perder desempenho aí na gravação de tela do display. Esse aqui é um teste de Ray Tracing, que eu peguei, eu acho, se eu não me engano, da Unity, para fazer aqui a simulação de Ray Tracing. É claro que a MX, né, as MX não são capazes aí de renderizar e desenhar Ray Tracing, tá? Então é só para vocês terem uma noção aqui de como foi. Ele manteve aí 29, 28, 29, 28 nessa... manteve estável aí, tá? Nesse ambiente do jogo aí, só nesse teste, tá? Com a configuração de gráfico no mais alto possível. A função, né, do teste Ray Tracing não foi bem sucedido. Você pode ver que o espelho lá, o reflexo, não reflete muita coisa, né? Mas só para vocês terem uma ideia aí. No caso, para esse tipo aí de desenvolvimento, seria necessário mesmo a RTX, tá? Mobile, que vem em notebooks mais premium, mais caros gamer, tá bom? Outro teste que eu fiz aqui, pessoal, foi o Elemental da Unreal Engine. Ele começou, né, a 30 FPS, às vezes ele bate até uns 34 FPS, tá? Dependendo aqui da paisagem, certo? A última opção aqui de FPS é a média e a de cima é a instantânea, tá? Ali você pode perceber a porcentagem de uso da GPU, da MX 250, e a porcentagem de uso aqui do processador e o clock. Então, acompanha aí para vocês verem como é que foi esse teste de benchmark. Então, agora mesmo ele pegou 37 FPS, tá? 38 lá, ó, vocês estão vendo. Mas o que importa para a gente vai ser no final a média, né? Que eu botei para calcular, para a gente ver se dá, né? Se ele mantém aí perto dos 30, para executar algum desenvolvimento ou outro com esse framework aí, beleza? Em outros momentos mais pesados aí, mais no final do teste, o teste Elemental, você vai ter ali uns 18 frames, tá? Aqui no final do teste aqui, ó. Beleza? Mas na média, né? Na média aí, a gente conseguiu 27
FPS de média, tá? 27 FPS de média, tá? Próximo modelo, pessoal, que já é um notebook gamer, né? Já é considerado gamer aí pela questão da GPU, e é um notebook de entrada, né? Gamer de entrada, é o Asus M570, tá? Ele tem um Ryzen 5, ele tem um Ryzen 5 aí de baixa tensão, né? Utilizado aí mesmo S145 aqui, porém, né, ele tem aqui uma GTX 1050 de 4 GB, tá? Então aí ele já tem um desempenho gráfico bem expressivo, né? Em relação aos intermediários premium, né? Os intermediários que a gente estava dando uma olhada aí para trás, beleza? Por conta da GTX 1050, tá? O problema dele aqui é que eu acredito que ele deveria ser mais barato, né? Esse aqui é um dos menores preços que se encontra ele aqui, 4.160, mas você não encontra, né, com muita facilidade por esse preço aí, tá? Ele tem aqui também, já tem 8 GB de RAM, o HD é 1 TB convencional mesmo, e a resolução é Full HD, tá, pessoal? É uma tela de 15.6 padrão TN Full HD. Esse aqui é o primeiro notebook gamer de entrada. O segundo notebook gamer de entrada que eu recomendo aqui para quem está começando é o L340. É um notebook interessante aqui da Lenovo, tá? Um gamer que já vem aqui com a GTX 1050, porém de 3 GB aqui no caso. Ele tem uma tela também IPS, tá? Nesse caso aqui já é uma tela de qualidade, né? De fidelidade de cores mais interessante, IPS. Mesmo tamanho 15.6, resolução Full HD, tá? E ele vem aqui com o Core i5 9300H, que é um Core i5 aí de desempenho um pouco melhor. Pelo que ele oferece, já é interessante para os dias de hoje, tá bom? A partir desse aqui, pessoal, do L340, você já tem os notebooks um pouco mais caros aí, mas é claro que são mais competentes na questão da renderização 3D, né? Vou deixar aqui também, tá? Nos links aqui embaixo, no final dos links, essas opções aí mais caras também. Se você já pode começar por modelos mais caros, é interessante daqui para cima, né? Acima aqui do Nitro 5, todos eles já são boas opções para quem vai começar aí o desenvolvimento de games em frameworks. Então tá aí também na descrição para vocês. Se eu te ajudei, deixa o like aqui para mim, você retribui a ajuda aqui para mim. Se quiser se inscrever, eu te convido a se inscrever. Forte abraço a todos que me acompanham aqui desde o início. Só mais um último detalhe aqui, um último recado que eu vou dar para vocês. É um grupo do Telegram onde eu coloco ofertas de notebooks, tá? Então se você estiver interessado, procurando aí o seu modelo especial, que você já decidiu, já definiu qual vai ser, clica aqui no link da descrição do vídeo. Algum lugar aqui da descrição do vídeo vai ter um link para você participar do grupo do Telegram, tá? Eu coloco sempre ofertas bacanas lá para o pessoal, tá certo? Te espero ver no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!